do Galo? Vamos. Pois animou aí, um torcedor tá animado com a possibilidade da vinda do Cuca, hein? Você já tinha falado a respeito desse assunto, né, João, que o Cuca nunca saiu da mira ali do Galo. Estavam tentando aparar algumas arestas, né, e o Cuca é o maior treinador da história do clube, né? Então, evidentemente que você tem que sempre considerar um nome como o dele. E vou te falar, entende muito de futebol, mas muito mesmo. Eu vou até tirar o Felipão dessa turma, porque o Felipão é o maior treinador, em termos de título, né, dos brasileiros vivos, é o maior treinador, o maior conquistador que a gente tem por aqui. Mas na comparação com os outros nomes que dirigiram o Galo recentemente, o Cuca sabe muito mais de futebol. É maluco? Sim. Mora sozinho, quer fugir de casa? Também. Mas ele entende muito de Galo e de futebol, viu, João? E é um cara que conhece o Atlético. Isso. Também, né? Além de conhecer de futebol, conhece de Atlético, conhece cada um ali dentro. Eu acho que pode cumprir um papel até muito importante ali dentro do Atlético, de ser um aglutinador dentro do clube, né? Já passou tanta gente complexa no Atlético ultimamente, né? Até as pessoas que lidam no dia a dia do Atlético falam muito bem do Milito como pessoa, que é um cara bacana, que é um cara do bem, que é um cara bom de lidar. Mas o Atlético teve recentemente Cudê, o Atlético teve Sampaoli, o Atlético teve... Como é que chama aquele venezuelano? Dudamel. Meu Deus. Dizem que era complicadíssimo de relação interna. Então o Atlético teve umas tranqueiras aí do ponto de vista do relacionamento humano interpessoal ultimamente, né? E tem uma vantagem também, né? Que ele trabalhou com muitos desses jogadores que ainda estão no elenco, né? Se pegar aí desde o Everson, do Arana, Hulk, o Alonso, o Otávio, o Scarpa, ele trabalhou no Palmeiras, foram campeão no Palmeiras, o Zaratio, então já tem o Rubens, tem uma turma aí grande que ele já trabalhou, viu? Então já conhece o Cuca e o Cuca já conhece essa galera. Aluclés, pensou esquadrias de alumínio, pensou Aluclés, 15 anos nas melhores obras de prédios, casas de Minas e de todo o Sudeste. Acesse o Instagram Aluclés BH, Aluclés_BH. Qualidade, estrutura, respeito a prazos. Meu amigo Flávio é campeão e vai cuidar muito bem da sua obra. Aluclés, ligue 31 996 30 5391. Cláudio Rezende, falta pouco pro Cuca ser anunciado. Cláudio, um abraço. Alô, João, um abraço a você também, aos amigos do Bastidores, domingão, último do ano, com o torcedor do Galo um pouco mais tranquilo, né? Porque tava a ansiedade muito grande até ontem para a definição do técnico em 2025, mas a Itatiaia, em primeira mão, já trouxe na turma do bate-bola a informação de que Cuca já está palavrado com o Atlético, a negociação esquentou bastante nos últimos dias. Ele sempre fez parte de um grupo seleto ali de 5, 6 treinadores. O Galo tentou outras possibilidades. Primeiro, analisou questões de comandantes que estavam fora do país. Luiz Castro, Matias Almeida, que é o argentino, hoje trabalha na Grécia. Esses dois não quiseram topar o desafio de vir aqui para o Brasil naquele momento. Cuca tem uma relação muito próxima, né, com o torcedor, é o técnico mais vitorioso da história do Galo e a negociação foi rápida e agora falta apenas a assinatura de contrato para que o Atlético oficialize Cuca como treinador e aí vai ser a 4ª passagem dele no Galo. Deixa eu dar um recado para você agora da Clínica Alphamen. Amigão, tá mudando o ano aí, ó. Tá chegando 2025 e você não pode ficar aí desanimado. Privacidade total, tratamentos que cabem no seu bolso. Sucesso na cama é com a Clínica Alphamen, especialista em saúde sexual do homem há mais de 10 anos no mercado, hein? Milhares e milhares de homens satisfeitos com os tratamentos na Clínica Alphamen. Então, anote o telefone, agende a sua consulta pelo 2526-7676, 2526-7676, a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Cuca deve chegar a Belo Horizonte no início do ano, antes da apresentação do elenco, que está marcada para o dia 8 de janeiro. E agora, o desafio, né, com a oficialização do técnico, junto com a diretoria, buscar reforços. O Atlético tentando suprir carências em seu elenco. E o Cuca normalmente se dá bem com esse tipo de trabalho em montagens de elenco.
O Cuca, ele vai ter uma vantagem acertando, que é não precisar conhecer a maior parte do elenco do Atlético. Segunda vantagem, conhecer a cultura local de Belo Horizonte, do Mineiro, de tudo que vivemos aqui, e a cultura interna do Atlético. A vantagem de conhecer as pessoas com quem ele vai lidar na direção do clube, as pessoas com quem ele vai lidar na direção de futebol. Basta lembrar que o Vitor foi atleta do Cuca, trabalhou com o Cuca como atleta. Então ele vai ter um ecossistema ao qual ele estará muito bem adaptado. Isso vai facilitar muito o processo do Cuca no Atlético. Agora, não dá para dizer que tudo serão flores. O Atlético e o Cuca vão ter pedras para quebrar aí no caminho, né, Ale? Você não tem dúvida. Tudo que o Cuca passou no Corinthians, tudo que ele enfrentou do ponto de vista pessoal. E vou repetir aqui o que eu já disse antes. O Cuca só não foi contratado antes pelo Atlético pelas dificuldades com patrocinadores. Desde o primeiro momento, o Atlético pensava no Cuca, conversou com o Cuca, como o Cruzeiro também conversou com o Cuca. E depois, ambos desistiram num primeiro momento por esses problemas e essas dificuldades do ponto de vista pessoal. E aí eu nem vou entrar nessa seara, o João, porque a justiça já tomou a sua decisão, né? A justiça já decretou a respeito dos assuntos ligados ao Cuca no passado. Então eu vou ficar com... Eu não sou maior que a justiça. Eu vou entrar na seara. Não. E vou dizer claramente a minha opinião, que é a que eu já disse antes. Nós estamos num país onde nem para quem é condenado existe uma prisão perpétua. Existe uma pena perpétua. Ninguém que vive nesse país, pela Constituição do nosso país, tem uma pena que não se extingue, que não termina, que dura para sempre. Então isso não pode existir apenas com uma pessoa chamada Alex Stival, que é o Cuca. Mas ele não cumpriu a pena na cadeia, porque a justiça do país onde ele foi acusado entendeu que não deveria ser cumprido naquele momento. E hoje, o processo, inclusive, foi extinto. Então, gente, se pro cara que é julgado, condenado, a pena não é eterna, pro cara que vai pra justiça e o processo é extinto, ele não pode pagar também pro resto da vida para isso. Porque senão nós criamos uma pena única para um cidadão único, para um ser humano único. O Cuca vai ser a única pessoa pro resto da eternidade no Brasil que cada vez que for arrumar um emprego vai ter que responder eternamente por aquilo que ele já respondeu na justiça. Eu não vou entrar no juízo de valor do que aconteceu lá na Suíça. Eu não estava lá, eu não vi, mas eu não tive acesso ao processo, eu não li o processo, eu não li o que está escrito lá, eu não li o que disse a defesa do Cuca, eu não li o que disse a promotoria, eu não li o que despachou o juiz ou a juíza que definiu o caso. Eu não li. Então eu não posso, seria leviano da minha parte chegar aqui, o Cuca fez, o Cuca não fez, o Cuca tá certo, o Cuca tá errado, o juiz tá certo, o juiz tá errado, o promotor tá certo, tá errado. Eu não conheço o processo. Eu não tenho capacidade técnica de fazer esse julgamento. O que eu posso dizer é, hoje há uma decisão da justiça de encerrar qualquer tipo de condenação contra o Cuca. E a justiça do nosso país, do Brasil, não tem aqui pena de morte nem prisão perpétua. Então, todo ser humano merece ressocialização, todo ser humano merece a oportunidade de começar de novo. É o que o Cuca está fazendo na vida dele. Isso. Dito isso, ele vai ser sempre uma possibilidade, né? Uma alternativa muito interessante para dirigir o Galo. E olha aqui, para ser mais claro, o Marcos Gomes está dizendo aqui, mas ele estuprou uma mulher. Eu não posso dizer. Porque a justiça do país onde houve a acusação extinguiu o processo por uma questão de inconclusão. Então eu não posso dizer que ele fez isso. O que tem é a versão dele dizendo que não. Ele, Cuca, disse que não. O Ministério Público de lá disse que sim. A justiça, no final, não condenou. O fato é esse. Então, sendo muito claro aqui, eu não posso dizer, como disse aqui o Marcos, que ele cometeu esse ato.
Se ele cometeu esse ato, é deplorável, porque não tem nada mais nojento do que o estupro. Pra mim, não existe crime mais nojento do que o estupro. Verdade. Mas o fato é, ele nega, o Ministério Público o acusou e a Justiça, hoje o fato é esse, a Justiça não o condenou pelo caso e extinguiu o processo. Como é que foi feito, como é que foi extinto, o que aconteceu, eu não posso dizer porque eu não li o processo. Então eu não posso ser leviano de dizer, não aconteceu nada, o Cuca não tem culpa nenhuma, o Cuca não fez nada de errado. Eu não posso ser leviano de dizer isso. Porque caso ele tenha feito, seria leviano com a mulher que sofreu. Mas eu também não posso dizer, o Cuca é culpado, a Justiça entendeu que ele é culpado, porque não tem essa condenação. Então, o fato é esse. O que eu sei é isso. Até onde eu posso ir é até esse lugar. Se alguém pode ir além disso, fica à vontade. Eu não tenho condição de ir. É por aí, viu, João? E aí a gente, pensando no time, né, no futebol, eu acho que você tem algumas vantagens aí. Cuca, você disse algumas, né, de conhecer o jogador, conhecer o clube, conhecer o ambiente, enfim. Tem uma outra também que eu acho que o torcedor pode ficar mais esperançoso, é com relação ao Bernard, né? Porque foi com o Cuca que o Bernard brilhou, né? Jogou muito bem, atingiu seu auge e de repente pode passar por aí a recuperação do jogador, que pode ser um cara muito importante para 2025. Em 2024 praticamente ele não estreou, né? Porque não conseguiu desempenhar o seu futebol. De repente com o Cuca esse reencontro pode fazer com que ele reencontre o seu melhor jogo. Isso acontece muito com o atleta também, Opa! Né? Ter um técnico que conhece, que sabe tirar o melhor dele. Sabe outro jogador que eu tenho essa esperança? Scarpa. Ah, com certeza. Scarpa. O Scarpa talvez tenha sido o jogador mais sacrificado. Sim. Pelo jeito de jogar do Milito. Uma coisa que ele já trabalhou com o Cuca, foram campeões no Palmeiras, uma coisa que você pode ter certeza, o torcedor pode ter essa segurança, é que o Batalha vai jogar de volante, o lateral vai ser o lateral, o zagueiro vai ser o zagueiro, o Scarpa não vai ter tantas obrigações defensivas, vai poder ficar mais próximo do gol do adversário, dos atacantes do Galo. Então, assim, as coisas vão ficar cada um no seu quadrado, como é a característica do Cuca. 1h29 em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatiaia. Sim Faz Fisco, em defesa dos gestores, auditores, técnicos e analistas da Secretaria de Estado de Fazenda, em busca da melhoria, do bem-estar, da qualidade profissional para todos. O Sim Faz Fisco apoia a categoria. 1h30 em Belo Horizonte. Ô Cláudio, e dentro disso que a gente tá falando, tem certeza que você concorda, né? Porque o Cuca queima essas etapas todas por tudo que ele conhece do Galo, da porta pra dentro, né? Sem dúvida, o Cuca conhece bastante esse elenco do Atlético, os jogadores mais importantes. Ele já trabalhou com o Hulk, com o Arana, goleiro Everson, Júnior Alonso. Também tem o Alan Franco, né, que naquela oportunidade, em 2021, atuou até pouco com o treinador atleticano, mas é um cara que ele já conhece. Tem também o Igor Rabelo, que naquela passagem em 2021 até jogava pouco. É um atleta que a princípio não ficaria no Atlético, poderia deixar o clube. Agora essa situação vai ser definida mesmo com o novo treinador. Rubens, na época, já também teve algumas oportunidades. Com o Cuca, o Zaratio, são algumas peças além do Bernard, né? Aí a situação do Bernard lá em 2013. Quando, com o Cuca, o Bernard brilhou, chegou à seleção brasileira, disputou Copa do Mundo e foi vendido para o exterior. Então, o Bernard, que nesta temporada de 2024 não conseguiu render, ficou longe daquilo que todo mundo esperava, quem sabe, com uma pré-temporada e com a chegada do Cuca, um velho conhecido, possa render também no Atlético. Agora, sobre reforços, o Cuca gosta muito de jogador de lado de campo, né, de velocidade, pontas. A tendência é que seja aí o setor mais procurado pelo Atlético agora com a chegada do Cuca. Inclusive, como esteve recentemente no Atlético Paranaense, clube que foi rebaixado à Série B, muitos jogadores de lá vão sair. Cuca conhece, por exemplo, Coelho, Canóbio, que são nomes comentados aí no mercado. O próprio lateral esquerdo, o Esquivel. O Galo tem essa carência também para buscar jogadores no mercado, e esses atletas que eu citei, por exemplo, eu já consegui apurar com colegas lá do Paraná,
desde quando o Cuca foi anunciado, que são nomes que agradam ao treinador. Ele gostava dessa turma quando estava no Furacão. 1h32 em Belo Horizonte. Ô Cláudio, quais serão os primeiros desafios do Cuca já na chegada, já na sua apresentação ao Atlético, caso seja confirmada a sua contratação? Vamos lá, o Cuca tem a ideia de chegar a Belo Horizonte nos primeiros dias agora de janeiro. A apresentação do elenco no dia 8, vai ser uma quarta-feira, aí os primeiros testes físicos, exames, todos sendo feitos em Belo Horizonte. Depois, no dia 15, o Atlético segue para os Estados Unidos. Vai se hospedar ali, a delegação vai ficar em Orlando, na Flórida, para o Inter&Co Soccer Week, que é o torneio inicial do Atlético no ano. O primeiro desafio do Cuca é logo no clássico contra o Cruzeiro no dia 18, e o Galo ainda faz um jogo contra o Orlando City dia 25, 2 sábados do mês de janeiro. E aí o Cuca nos Estados Unidos tentando fazer aí alguns testes, algumas observações para o decorrer do ano com esse time do Atlético. Que seja uma passagem vitoriosa, assim como foram as duas primeiras. Em 2013, Libertadores. 2021, conquistou Brasileirão e também Copa do Brasil. Muito bem, vamos aguardar então. A qualquer momento pode sair aí o anúncio da contratação ou da recontratação de Cuca para a sua quarta passagem pelo Atlético, tô certo? Tá certo. A primeira foi aquela quando ele ganhou a Libertadores em 2013. Isso. A segunda, aquela passagem quando ele veio para ser campeão do Brasil em 2021. E Copa do Brasil, né? Aí ele sai, volta logo depois, foi a terceira, e agora será, em se confirmando, a quarta passagem do Cuca pelo Atlético. Essa mais recente não foi tão brilhante, né? Embora tenha conseguido classificar o time para fase pré-Libertadores, né? Com a 7ª colocação, mas a gente viu que perto do brasileiro do campeonato de 2024 do Galo foi muito melhor, né? E o time também chegou a, em vários momentos, conseguir jogar um futebol mais convincente, ficou muito próximo da classificação contra o Palmeiras, teve ali alguns desafios, né, o Cuca, e agora também ele vai ter um trabalho de fazer uma reformulação nesse elenco, né? E ele tem, eu acho que essa sensibilidade, né, de conseguir de repente buscar nomes, alternativas para o Galo, para montar um elenco competitivo, um elenco que consiga dar ao torcedor a esperança de conquista, né? E do jeito que ele gosta, né? Que nem o Claudião falou, ele gosta de jogador de lado de campo e tal. Então, a partir de agora, o Atlético, definindo o seu treinador, sabe também que característica vai buscar pro elenco de 2025, que jogadores que tem essa preferência do seu treinador, né, João?